Bom dia a todos, me chamo Marco João, sou aluno do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual do Piauí. Vim lhes trazer meu trabalho com o seguinte tema: avaliação do potencial de resistência cruzada de Plutella xylostella a espinosinas em Uruçuí, Piauí. Meu orientador é o professor Dr. Tadeu Barbosa Martins Silva. Assim como qualquer outro cultivo, a produção de brasca tem como fator limitante a Plutella xylostella, a principal praga da cultura. Há uma diversidade enorme de métodos de controle, como controle químico, cultural, biológico, mas para minimizar o ataque das traças crucíficas, o mais utilizado pelos produtores rurais é o controle químico, por ter um bom custo-benefício. Por outro lado, o uso contínuo sem uma rotação de ingrediente ativo gera uma pressão de seleção, fazendo com que a Plutella adquira resistência. A pesquisa teve como objetivo geral investigar uma potencial resistência cruzada de Plutella a inseticidas do grupo químico das espinosinas, em Uruçuí. A resistência cruzada refere-se a que um mecanismo de resistência presente confere resistência a dois ou mais compostos químicos. A população de Plutella foi coletada em campo comercial na cidade de Uruçuí e foram encaminhadas ao laboratório de toxicologia da universidade, mantidas em temperatura de 25 mais ou menos 2 graus Celsius, com umidade relativa de 70 mais ou menos 10 e fotofase em 12 horas. Essas adultas são mantidas em gaiolas de plástico, onde são alimentadas com uma solução açucarada à base de mel 10%, e a elas é disponibilizada uma folha de couve para postura. Essas folhas contendo os ovos foram enviadas para uma gaiola de plástico, onde eclodiram e receberam folhas de couve diariamente para alimentação até a confecção das pulpas. Assim todo o ciclo inicia-se novamente com uma nova geração. As espinosinas são inseticidas que atuam como moduladores alostéricos dos receptores nicotínicos da acetilcolina, matando o inseto por hiperexcitação. Através dos testes preliminares, foi possível determinar uma faixa de concentração constituída do controle, mais 7 concentrações para cada inseticida. Para a realização do bioensaio foram utilizados discos de folhas de couve. Esses discos foram lavados em solução de hipoclorito de sódio a 5%, enxaguados em água corrente e tratados através de imersão durante 10 segundos em soluções com concentrações crescentes de cada produto, mais triton, que possui efeito espalhante adesivo. Após a secagem à temperatura ambiente, os discos foram transferidos para a placa de Petri contendo papel filtro umedecido com 400 microlitros de água. Para cada placa de Petri foram depositadas 10 lagartas de segundo insta de Plutella sobre as folhas de couve tratada com inseticida. Após 48 horas de exposição, a mortalidade foi avaliada. O critério da mortalidade foi baseado na locomoção, onde as lagartas que foram incapazes de caminhar pelo menos uma distância equivalente ao comprimento do corpo foram consideradas mortas. Para cada geração, as lagartas de segundo insta foram submetidas a uma folha de couve tratada com inseticidas para adquirirem resistência. A concentração utilizada para cada seleção se deu pela curva de concentração-resposta. A concentração estimada de espinosade que ocasionou 50% da mortalidade CL50 da população de Plutella foi de 0,95 mg. A CL80, que ocasionou 80% da mortalidade, foi de 2,28 mg. Desta forma, nota-se que o limite inferior da CL80 encontrada apresenta uma concentração de 43,8 vezes menor que o valor da dose de campo. Após a oitava geração, a CL50 da população selecionada foi de 11,77 mg, apresentando uma razão de resistência de 12 vezes maior em relação à população suscetível, ou seja, antes da primeira seleção. A CL80 encontrada para Spinetoram foi de 6,05 mg. Após pressão de seleção sucessiva com doses crescentes para espinosade, a CL50 da população de Plutella, na oitava geração, para Spinetoram, foi de 25,32 mg. É sugerido estudos mais a fundo, pois em apenas 8 gerações de seleção para espinosade foi possível observar um aumento exponencial de 12 vezes da razão de resistência e de 5 vezes para Spinetoram.
Os resultados sugerem resistência cruzada entre Spinosade e Spinotoram, uma vez que as seleções foram realizadas apenas com Spinosade e, por outro lado, também adquiriram resistência a Spinotoram. O uso de Spinosade e Spinotoram mostram-se eficientes em dose de rótulo recomendada para o controle de Plutella xylostella em Uruçuí, Piauí.